Eu passei 10 anos tentando reformar o vilão Jian Si, e finalmente ele se tornou uma boa pessoa, então concluí minha missão. Na frente dele, cometi suicídio, enfiando a faca no meu coração, e ergui a mão para tocar o rosto bonito daquele vilão. Recitando o roteiro quase mecanicamente, esqueça-me, Jian Si. No futuro, haverá outra pessoa para te amar. E Jian Si, com os olhos vermelhos, me abraçou tremendo, tentando em vão tampar meu ferimento com as mãos. Você não pode morrer. Não consigo viver sozinho. Por favor. Depois, com a missão concluída, eu voltei ao mundo real com uma grande quantia em dinheiro, achando que dali em diante estaria tranquilo e no topo da vida. Quem diria que 3 anos depois o sistema daria defeito e eu seria transportado de volta para dentro do livro, por ter me perdido. Ele acabou se tornando o vilão corrompido. A trama era exatamente a mesma, só pensava em me prender com correntes. Querido, finalmente nos encontramos de novo. Desta vez, mesmo que viremos fantasmas, eu estarei com você. Estou prestes a morrer. Ele se esfaqueou. Um web romance cheio de vários clichês dramáticos, a missão era reformar Jian Si, que tinha tendências de vilão. Eu me tornei o irmão adotivo de Jian Si. Quando ele era criança, eu tolerava sua crueldade, teimosia e estreiteza, ensinando-o pacientemente a não usar bisturis para dissecar pobres animais aleatoriamente. Quando Jian Si cresceu, eu tolerava seu ciúme possessivo inexplicável por mim, tolerava ele roubar beijos no meu rosto enquanto eu dormia, tolerava ele sussurrar perto do meu ouvido, pensando que eu não ouvia. Irmão, seus lábios são realmente macios. E até tolerava ele depois se atrever a querer dormir comigo. Agora, 10 anos se passaram, e o vilão maligno e traiçoeiro do livro, Jian Si, sob minha orientação, cresceu e se tornou um jovem ensolarado e exemplar, exceto pelo fato de que ele tinha um desejo indescritível e impróprio pelo irmão adotivo. Eu finalmente poderia me libertar das amarras do sistema e conquistar a liberdade tão sonhada. Eu vim. Como uma pessoa viva só pode deixar o mundo do livro através da morte. O sistema, por humanidade, perguntou com cuidado como eu queria morrer. Sem hesitar, peguei a faca e me esfaqueei. Uma dor intensa se espalhou por todo o meu corpo. Fechei os olhos calmamente, esperando voltar ao mundo real, mas de repente ouvi um grito familiar atrás de mim, irmão. Jian Si, com o cabelo preto desgrenhado e as roupas desarrumadas, abriu a porta de repente. A ponta da faca já estava cravada no meu coração, sangue escorria, gota a gota, no chão. Com a visão turva, virei a cabeça atordoado e vi Jian Se cambaleando em minha direção. Quando ainda estava a 1 metro de distância, ele perdeu as forças para ficar em pé e caiu de joelhos na minha frente. Com os olhos cheios de incredulidade, o que aconteceu com você? Ele ficou mais desesperado, tateando apressadamente em seu peito. Levei um segundo para perceber que ele estava procurando o celular para ligar para a emergência. Mas isso não era um desespero irracional? O pai de Jian Si, ao longo dos anos, controlava rigidamente todos ao redor. Ninguém que entrasse na residência do Jian, nem mesmo um jardineiro, tinha permissão para portar qualquer dispositivo eletrônico. Até a voz de Jian se tremia. Médico particular. Eu vou. Ele se levantou para sair. Mas eu o segurei pela barra da roupa. Já estava com dificuldade para falar, então apenas balancei a cabeça com força. Não adianta, não perca seu tempo. E também, não me impeça de voltar para casa neste momento crucial da missão. Deixe o irmão morrer em paz. Ok. Mas a resposta de Jian Si claramente foi não. Ele até começou a chorar. O que foi que eu fiz de errado? Por que está fazendo isso comigo? Ele falou com dificuldade, a voz muito fraca. Como se tivesse medo de perturbar algo. Irmão, por que até você vai me abandonar? Aquele Jian Si tão brilhante. Agora parecia um pouco patético, como um cachorro abandonado, encharcado pela chuva e sem lar. Estendi a mão, querendo acariciar sua cabeça como fazia quando ele era pequeno. Mas aquela mão ensanguentada, mal levantada um pouco, nem chegou ao topo da cabeça de Jian Si. Quando um aviso agudo do sistema soou em minha mente, alerta, alerta. Sabendo que Jian Si tem esses sentimentos por você, por que o hospedeiro ainda é tão gentil com ele? Isso não vai fazê-lo se esquecer ainda mais de você. Você tem que ser cruel e impiedoso. Anime-se, hospedeiro. Não deixe que ele ainda mantenha esperanças em você. Apertei os dentes e respondi mentalmente. Cruel como? Ele nunca teve ninguém que se importasse ou amasse desde pequeno. Sua mãe verdadeira morreu cedo, seu pai verdadeiro é um pervertido, e quando ele era muito pequeno, até os empregados da casa podiam maltratá-lo à vontade.
Finalmente encontrou a mim, embora eu seja apenas um executor de missão de um sistema quebrado, vindo contra minha vontade para conquistá-lo. Mas pelo menos fui uma das poucas pessoas que lhe deu carinho nestes 10 anos, o único irmão em quem ele confiava e se aproximava. Agora até eu, na frente dele, pego uma faca e me apunhalo, até eu o abandono. Isso não é cruel o suficiente? Até um cachorro choraria ao ouvir isso. No final, eu não tive coragem. Então, quando Jian se ergueu cautelosamente as mãos, tremendo, e as colocou no meu peito, pela primeira vez desde que ele cresceu, eu o abracei ativamente. Tá bom, pare de chorar. Minha voz estava tão rouca que até eu me assustei. Seguro Jian-se em meus braços, enquanto uso a outra mão para tocar suavemente seu rosto. Fui eu quem não conseguiu mais viver, não tem nada a ver com você. Não se culpe. Pensando melhor, acrescento, nem culpe os outros. Xiao-si, digo em tom calmo, esqueça de mim. Não pense mais em mim de agora em diante. Haverá outras pessoas que te amarão, e você também amará outras. É um final muito melhor do que ele desafiar a ética e a moralidade ao amar o próprio irmão mais velho. Pelo menos não foi em vão esses 10 anos ao lado dele, sempre vivendo com medo. Minha dedicação para impedir que ele se desviasse do caminho certo. Com essa esperança, fechei os olhos aliviado. De volta ao mundo real, recebi a recompensa da missão e finalmente vivi a vida que antes ansiava. Um bônus alto após impostos, um Koenigsegg com motorista particular, 5 mansões pagas à vista, incluindo este apartamento de 580 metros quadrados com vista para o rio. Que maravilha! E ainda não preciso mais ser vigiado 24 horas por dia pelo pai biológico um tanto perturbado do Jian-si. Parecia que até o ar estava repleto de liberdade, embora eu ainda sonhasse com Jian-si à noite, suas mãos cobertas de sangue que escorria dos meus ferimentos. Uma lágrima ainda pendurada em seus cílios, olhos cheios de dor e amargura, como se me encarasse com um olhar perdido. Por que está fazendo isso, irmão? Você me odeia tanto assim? No sonho, entrei em pânico. Apressei-me para explicar, dizer que não o odiava, mas antes que pudesse emitir qualquer som. A pessoa à minha frente desapareceu de repente. Na escuridão, alguém me envolveu por trás com força. Confuso e um pouco desnorteado, virei-me e vi Jian-se vestindo roupas pretas, com uma aura fria e severa. Ele me segurou firmemente com as mãos, sua postura pesada e opressiva, seu olhar gélido e estranho. Mas o Jian-se de quem me lembrava era sempre um coitadinho de sorriso suave, exceto pela aparência idêntica. Pareciam duas pessoas completamente diferentes. Como ele se tornou assim? Com esforço, libertei uma mão do abraço de Jian-se. Instintivamente, estendi a mão para tocar suavemente seu rosto, mas esse gesto aos olhos de Jian-se despertou algo inesperado. De repente, doeu-lhe. Jian-se sorriu de repente, com um sorriso torcido e estranho. Segurou meu queixo, virou, e inclinou a cabeça para se aproximar de mim. Irmão, ele murmurou. Seu hálito quente roçou minha orelha de forma quase imperceptível. Faz tanto tempo que não nos vemos. Sentiu minha falta? Sentiu. Pensei um pouco e quis assentir. Mas Jian-se não me deu chance de responder. Ele riu baixinho e respondeu por mim antes que eu pudesse. Você não sentiu. Você é realmente cruel, irmão. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa. No final, era quase um sussurro. Queria arrancar seu coração com minhas próprias mãos para ver se é feito de pedra. Como pôde ser tão implacável comigo? Mesmo sendo ameaças, ele as disse num tom tão suave que surgiu uma mágoa impossível de ignorar. Por que teve que me abandonar? Ele me abraçou com violência repentina. Mordeu o meu ombro. Eu te odeio, Jian-se, repetiu em voz baixa. Suas mãos tremiam. Eu te odeio. No sonho, era como se minhas cordas vocais estivessem presas. Eu não conseguia dizer uma palavra. Queria muito dizer a Jian-se, não me culpe, não sou eu quem é cruel. É que o saldo de 9 dígitos na conta bancária, que posso gastar livremente, é realmente tentador. Não entrei no livro e passei 10 anos me dedicando justamente para ter este dia? Mas não conseguia falar, só podia ficar preso impotente nos braços de Jian-se, vendo sua expressão abatida. Ele me mordeu e roeu como um louco por um tempo. Quando acordei no dia seguinte, meu corpo todo doía, sonhar era mais cansativo que lutar. Como se tivesse realmente me debatido por muito tempo com alguém na noite anterior. Estendi a mão para o criado mudo e desliguei o despertador. Pensei comigo,
Talvez devesse marcar uma consulta no setor de psicologia do hospital à tarde. Sonhar com Jianci toda noite. Sinto que minha saúde mental está perigosamente instável. Mais cedo ou mais tarde vou enlouquecer. Quando ia me levantar da cama, de repente, um clarão branco em minha mente, minhas pernas ficaram pesadas. Em seguida, uma escuridão avassaladora engoliu minha visão. Num instante, já não estava mais no meu quarto. Na minha mente, ecoou uma voz há muito tempo ausente. A voz mecânica do sistema, que deveria ser fria, mas estava irritante devido a uma falha. Hospedeiro, acorde. Hospedeiro, preciso de você, acorde, acorde. Eu só tinha completado a missão há 1 ano, nem tinha aproveitado a boa vida por 2 dias, e ele apareceu de novo. Quase arranquei o sistema do meu cérebro, quebrei-o, embrulhei e joguei no lixo. Acordei, pare de gritar, você não cansa. Abri os olhos devagar e observei o ambiente ao redor. Parecia ser uma festa. Havia muitas pessoas ao redor, com roupas elegantes e perfumes. Onde estou? Perguntei, confuso. Para onde você me trouxe? Aqui é O sistema tossiu 2 vezes. Sua voz mecânica e fria soou até um pouco constrangida. É a festa de noivado dele. Ah, respondi distraidamente. Peguei uma taça de vinho tinto da bandeja de um garçom. No segundo seguinte, quase deixei a taça cair no chão. O que você disse? Jianci. Forcei-me a associar as 2 palavras. Vai se noivar. Isso mesmo. O sistema de repente se animou. Ele vai se noivar. O problema está no noivado. Se tudo corresse bem, depois que eu partisse. A história do livro deveria se desenvolver assim. Jianci perderia o irmão, mas logo superaria a dor. Conheceria a heroína radiante, sob os arranjos das 2 famílias, ficaria noivo dela. Jianci se apaixonaria pela heroína. A heroína fugiria do casamento e se apaixonaria pelo protagonista. Jianci amara sem ser correspondido, mas, felizmente, sob minha influência, ele se tornou um jovem positivo e exemplar. Então, mesmo que a heroína não gostasse dele, ele sorriria e abençoaria o amor dela com o protagonista. No final, a história teria um final feliz. Mas quem poderia imaginar? O sistema estava muito angustiado. A história travou no primeiro passo. Sobre você ter morrido, ele simplesmente não consegue superar. Não só não supera, como também está prestes a se corromper a qualquer momento. Neste ano, ele age como um louco. Todo dia, ao acordar, é você. Ao fechar os olhos, ainda é você. Às vezes, sem motivo, vai até o seu túmulo e sussurra baixinho. E, enquanto fala, acaba adormecendo abraçado à sua lápide. Eu pensei que, com mais um tempo, tudo se resolveria. Que ele acabaria te esquecendo. Mas, hoje, no dia do noivado de Jianci com a heroína fugiu do casamento. Tudo bem, ela tem seu próprio par. Mas Jianci também não apareceu. Adivinhe por quê? Eu abri a boca, mas antes de tentar adivinhar, o sistema disse. Ele não sei que loucura deu, foi cantar no seu túmulo. Sorte que o pai dele chegou a tempo. Senão, ele teria morrido junto com seu túmulo vazio e ninguém saberia. Eu não entendo. A voz mecânica explodiu de raiva. Noivar atrapalha ele a guardar castidade por você? Por que ele está tão agitado? Meu grande e belo personagem coadjuvante, patriótico, dedicado, honesto e amigável, se foi. Tudo porque você partiu. Eu limpei a garganta. Então você me trouxe de volta ao livro. Jianci está com problemas. De acordo com as regras, como executor de tarefas, o hospedeiro precisa cuidar dos danos. É estranho, com minha personalidade de só buscar. O que me beneficia e evitar problemas, ser puxado de volta ao livro tão de repente e ainda ter que resolver os danos. Eu não senti nenhuma impaciência ou relutância. Só que, como num filme, flashbacks de Jianci, de olhos baixos, ajoelhado diante do meu túmulo, teimoso e obstinado, sem querer ir embora. No fundo do coração, algo puxou uma dor aguda. Eu concordei com a cabeça, sem dizer nada. Depois de um tempo, quis perguntar ao sistema onde Jianci estava, mas a multidão de repente se agitou. Inúmeras pessoas, em uníssono e fofoqueiras, ergueram os olhos quase ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Eu ouvi alguém murmurar baixinho. Jianci chegou. Logo outros concordaram. Ah, é mesmo. Eu pensei que nenhum dos 2 protagonistas do noivado de hoje compareceria. Afinal, os jovens de hoje não buscam amor livre? Haha, mas pelo menos um veio. Minha mão apertou o copo de vinho, e fiquei nervoso sem motivo. Pausei por 2 segundos antes de virar lentamente a cabeça para olhar na direção do olhar da multidão.
Mas, antes de conseguir avistar onde Jian-se estava, de repente senti uma escuridão diante dos olhos. Uma tontura estranha junto com a escuridão surgiu, como prelúdio de um desmaio. Meu corpo perdeu o equilíbrio. Incontrolavelmente, tropecei para frente e levantei a mão para me apoiar na borda da mesa. A voz mecânica do sistema na minha mente ficou mais rápida. Com um toque de sarcasmo. Você bebeu aquele copo de vinho, certo? Esqueci de te dizer, havia remédio no vinho. Foi um privilégio que este sistema usou especialmente para você. Eu me apoiei na mesa e rosnei, seu idiota. O sistema disse calmamente, estou fazendo isso para o seu bem. Reencontro depois de tanto tempo, o melhor jeito de quebrar o gelo é primeiro criar algum contato físico. Fiquei tão irritado que minha cabeça ficou mais tonta. A mão que segurava a borda da mesa apertou com tanta força que os ossos estalaram. Abri a boca para xingar de novo, mas meus joelhos cederam primeiro. Diante de todos, estava prestes a cair de joelhos no chão de forma vergonhosa. Mas aquela cena humilhante não aconteceu. Alguém se adiantou. Antes que eu caísse, com rapidez e precisão, me puxou para dentro de seus braços. Eu ainda não tinha perdido totalmente a consciência, mas já não via nada. No entanto, aquele abraço frio e familiar. Eu podia identificar, mesmo sem olhos, quem estava me segurando agora. O sistema é mesmo o sistema. Até o sonífero que me deu é estranho. Depois que caí nos braços de Jian-se, não consegui dizer uma frase completa. Em poucos segundos, mergulhei num estado em que quase não via nem me mexia. Mas minha consciência ainda estava lúcida. Então, senti claramente Jian-se me levantar no colo. Apoiou minha cabeça no ombro dele, e se virou, andando para fora sem dizer uma palavra. Como se ele tivesse aparecido de repente só para me levar embora. Por todos os lados, começaram a surgir sussurros que, apesar de estarem abafados, não podiam ser ignorados. Chegou tão atrasado ao próprio noivado. Não vai nem explicar e já vai embora? A família Jian não tem regras? Não é só a família Jian que não tem regras. A noiva dele, a filha mais velha da família Men, também não veio, certo? Até os mais velhos das duas famílias. Nenhum único chegou. Parece que fugir do casamento virou a nova tendência da alta sociedade. A senhorita Men Shenjui, a protagonista original do livro, é claro que não viria. Seguindo o enredo original, ela já deve ter encontrado o protagonista masculino e os dois estão se entendendo muito bem, planejando como construir suas carreiras. E, de quebra, começando um romance sem fim. Quem teria tempo para lidar com esse casamento arranjado? Eu, nos braços de Jian-se. Ouvia calmamente os comentários dos convidados ao lado, mas no momento seguinte eles mudaram de foco, virando a conversa para mim. Espera aí, quem é aquela pessoa que o jovem mestre Jian está segurando no colo? Não dá para ver o rosto direito. Esse círculo é muito bagunçado. No noivado das famílias Jian e Men, a noiva não aparece. O noivo chega e sai carregando um homem. Ao ouvir isso, Jian se hesitou levemente no passo. Com uma das mãos, ele pressionou minha cabeça para baixo com força, e meu rosto colou perfeitamente no peito dele, dificultando ainda mais que outros vissem minha aparência. Mas a pressão quase me fez sufocar. Ainda bem que, apesar do longo tempo longe, o cheiro de Jian-se não me era estranho. O perfume limpo que envolvia minhas narinas, pelo contrário, despertava uma sensação imersiva e tranquilizadora. Enquanto andávamos, o atrito do tecido da roupa emitia um leve farfalhar. Como se fosse por impulso, fiz um esforço para levantar um pouco, já sem forças. Ergui-me ligeiramente e agarrei a gola de Jian-se. A respiração dele pareceu parar por um instante. No momento seguinte, uma voz levemente hesitante soou. Você acordou? Se já está bem, desce e anda sozinho, ok. Não me mexi. Ele bufou e disse, vou te soltar. Esse garoto estava me testando para ver se eu realmente tinha desmaiado. Eu estava com problemas. A poção que o sistema acabou de me dar ainda estava fazendo efeito. Só Deus sabe o quanto me esforcei para levantar o braço agora há pouco, com medo de que Jian-se realmente ficasse insatisfeito e me largasse no chão sem se importar. Não ousei me mexer mais. Concentrei-me em fingir de morto em seus braços. Não demorou muito, e acabei realmente adormecendo, antes de mergulhar completamente na escuridão. Meu pensamento meio perdido foi, há mais de 10 anos, quando encontrei pela primeira vez, aquele Jian-se tão fraco, frágil e digno de pena. Ao longo desses anos, com tantos percalços, eu o criei até ficar tão grande, a ponto de ele agora me carregar no colo andando, sem nem perder o fôlego.
Eu sou realmente foda. Meu nome verdadeiro é Jian Ying. Fui órfão desde pequeno. Não tenho origem, nunca fui amado e não sei amar. Quando cresci, fiz do dinheiro o amor da minha vida. Então, por dinheiro, me vinculei a este sistema misterioso, aceitei a missão de redimir o vilão que ele me deu e entrei no mundo onde Jian-si estava. Depois de entrar no livro, para evitar que eu me envolvesse e me conectasse com mais personagens, o sistema me deu outra identidade de órfão, sem nem mudar o nome, continuou sendo Jian Ying. No dia em que vi Jian-si pela primeira vez, o céu estava cinzento e garoava. A estrada inclinada estava molhada. Uma Bugatti preta, muito discreta e nada chamativa, passou por cima das poças. E parou não muito longe de mim. Então, a porta traseira foi aberta e algo foi jogado para fora do carro. Me aproximei sorrateiramente e só então vi que não era algo, era uma pessoa, um menino magro e fraco. Depois de ser jogado para fora do carro, ele se encolheu miseravelmente no chão, formando uma bolinha. A chuva caía fina, logo encharcando todo o corpo dele. Nesse momento, o sistema emitiu um din e completou a apresentação do personagem na minha cabeça. Aquele garoto é o vilão quando criança, seu alvo de missão, Jian-si. Antes que ele terminasse de falar, a porta da Bugatti foi aberta pela segunda vez. Um homem bem vestido desceu do carro. Andou alguns passos até Jian-si, levantou o pé e chutou direto no peito dele. Jian-si ergueu o braço instintivamente para se proteger. Pareceu que ouviu um som abafado de osso quebrando. O rostinho sujo de Jian-si, que já estava machucado por ter caído na lama, ficou instantaneamente pálido. O homem apenas deu uma risada fria, agachou-se lentamente na frente de Jian-si e, com uma mão, virou o queixo dele. Esse seu rosto é muito parecido com o da sua mãe. Realmente dá nojo de olhar. Some daqui, o mais longe possível, ouviu? Nunca mais apareça na minha frente. Não quero ver você nunca mais. Caso contrário, no céu ou na terra. O jovem homem sorriu de forma até assustadora. Caso contrário, eu mesmo não sei o que posso fazer com você. Depois de proferir a ameaça, ele retirou a mão, virou-se e entrou no carro. Pá, bateu a porta. A Bugatti preta passou por toda a água acumulada no chão. E partiu com arrogância. O sistema emitiu outro din. Ele é Jian Xiuan, presidente do grupo Yan, pai biológico de Jian-si. Como uma das principais razões para a vilania do antagonista no livro. Seu pai, Jian Xiuan, é imprevisível e mentalmente instável. Nunca precisa de motivo para se irritar. Quando Jian-si era criança, ele era frequentemente abusado, espancado, xingado e humilhado por ele. Isso era rotina. Hospedeiro, tome cuidado com ele também no futuro. Mesmo que a missão falhe, é melhor do que perder a vida. Realmente muito cruel. Com esse frio, Jian-si só estava vestindo uma roupa fina. Todo ferido, sozinho, jogado na beira da estrada. Um superior tão indiferente. Matar uma criança para a família Jian é como matar uma formiga. Não faria diferença, mesmo que aquela formiga insignificante e miserável fosse, na verdade, seu próprio sangue e osso. Olhei para Jian-si e parecia ver, muitos anos atrás, aquele garoto solitário e sem apoio, parado na porta do orfanato, forçado a ouvir repetidamente a resposta de rejeição de adoção. Então me aproximei, me agachei, com cuidado, o puxei para meus braços. Aquele pequeno corpo tremia em meu abraço. Passei a mão em seu cabelo e abaixei a voz. Disse a ele que eu era seu irmão mais velho. Você quer vir comigo? Ninguém vai mais machucar você. Jian-si ergueu os olhos, como um gatinho recém-nascido, e estendeu a mão, agitando-a desordenadamente no ar. No fim, segurou a barra da minha roupa e ergueu o olhar para mim. Seu olhar era confuso, sua consciência não estava muito clara. Mas, depois de muito tempo, ele me chamou de irmão com uma voz muito baixa. Levei Jian-si para casa. Por necessidade real de cumprir a missão, fui tão bom para ele que, mais do que um irmão de sangue, parecia um irmão melhor. O nível de cuidado que eu tinha com ele, às vezes até me irritava. Não fique sempre parado na porta, senão vai pegar vento e ter dor de cabeça. Se chover, não volte para casa sozinho à noite. Espere eu ir te buscar. Não seja desrespeitoso. Mesmo quando não houver ninguém por perto, tem que me chamar de irmão. Beba o leite. Se ainda não conseguir dormir, me chame para cantar para você. Nunca imaginei que pudesse ser tão gentil com alguém. Até o sistema, ocasionalmente, me elogiava por ser dedicado. E Jian-si era realmente uma criança obediente. Comigo, ele sempre era ouvinte e submisso. Não dava nenhum sinal de que um dia se tornaria um vilão.
A missão de sedução foi muito mais tranquila do que eu imaginava. Os dias passavam calmos. Até o ano em que Jean se fez 18 anos. Seu pai, já na meia-idade, de repente começou a sentir saudades de sua esposa falecida. Ele ficou quase louco, arranjou uma cesta de sósias, mas quando alguém morre, morre. Por mais que outras pessoas se parecessem com ela, não eram ela. As pessoas só valorizam depois que perdem. Depois de dar muitas voltas. Ele se lembrou de que tinha um filho que havia abandonado por anos, seu único sangue. Então ele trouxe Jianci de volta para a família Jian. Por insistência de Jianci, eu também fui levado. O pai de Jianci, que há muito ocupava uma posição elevada, era autoritário e adorava pressionar os outros. Desde o momento em que entramos na vila do Jian, eu e Jianci vivíamos sob a vigilância implacável e onipresente do pai dele. Havia restrições para sair e entrar, tínhamos que avisar com antecedência para onde íamos. Depois de voltar para a vila, além do trabalho e estudo necessários, não era permitido usar nenhum dispositivo eletrônico. De vez em quando, eu e o sistema conversávamos e nos preocupávamos se Jianci, que havíamos criado com tanto cuidado, não desenvolveria algum problema psicológico por causa do pai biológico. Mas felizmente não. Ele só ficou mais grudado em mim do que antes. Se não fosse pela escola, esse cara queria ficar comigo 24 horas por dia. Ele até exigia dormir comigo à noite. Claro, na primeira vez que Jianci veio ao meu quarto à meia-noite para fazer esse pedido. Fui muito direto, recusei sem pensar. Não, por que não? No quarto, só havia um abajur ligado, a luz era fraca. Jianci se me agachou ao lado da minha cama, com os olhos cheios de esperança. E da minha perspectiva, era fácil notar a linha nítida de seu maxilar e seu pomo de Adão saliente. Não é mais apropriado. Segurei o travesseiro e me afastei um pouco. Desconfortável, desviando o olhar. Depois de um tempo, uma cabeça peluda esfregou-se devagar na palma da minha mão. Antes não dormíamos juntos? Por que agora não pode? Antes era antes. Você era pequeno. E naquela época a casa não era grande. Volte para o seu quarto. Os movimentos de Jianci ficaram cada vez mais além do limite. Por um segundo, seus lábios de toque suave roçaram levemente a ponta dos meus dedos. Mesmo sendo um gesto minúsculo, de repente senti um arrepio na nuca. Então minha voz subiu de tom na hora, sem nenhuma cerimônia, mandando embora. Jian se congelou por um segundo e se afastou devagar. Desculpe, mas ainda assim não se virou para sair. Mas tenho medo do escuro. Do lado de fora, um relâmpago cruzou o céu em sincronia, seguido por um trovão estrondoso. Vai chover. Limpei a garganta e, sem motivo, perguntei a ele. Ainda não consegue dormir à noite? Consigo. E se você ficar comigo? Eu fiz uma pausa. Aí consigo dormir. Jian se assentiu. Tá bom. Suspirei e acabei cedendo. Sobe. Fica quieto e dorme, sem mexer. Então Jian se, muito feliz, subiu na cama e deitou-se suavemente ao meu lado. A noite passou tranquila. Quando amanheceu, nenhum de nós mencionou. Porque, na manhã seguinte, quando acordei, me encontrei deitado nos braços dele. Não sei quantas vezes, murmurando as palavras Xiao Si, acordei de repente de um sonho. Estendi a mão e senti o cobertor frio ao lado. Ninguém, nenhum Jian Si. Depois de me recompor, levantei a mão e acendi o abajur. A memória entrou lentamente na minha mente. A missão deu errado. Fui puxado pelo sistema do mundo real para dentro do livro pela segunda vez. E, assim que cheguei, ele me drogou. No final, Jian se me carregou para algum lugar. E ele, onde está? Onde é isto? Empurrei o cobertor e estava prestes a descer da cama. Quando a porta do quarto foi aberta naquele momento, mais luz brilhante entrou. Jian se estava parado na porta, com um copo d'água na mão. Nossos olhares se encontraram. Silêncio de ambos os lados. Ninguém falou primeiro, e o clima ficou um tanto congelado. De repente, lembrei. Porque esta é a segunda vez que entro no livro, o corpo anterior já foi queimado até virar cinzas e colocado numa caixa de madeira. Então o sistema criou outra identidade para mim, desta vez, o filho único de um novo rico. Embora ainda seja órfão. Pelo menos agora tenho dinheiro, e minha aparência também mudou bastante. Para economizar tempo e esforço, o sistema simplesmente me fez manter minha aparência do mundo real. Embora não saiba por que Jian se apareceu no banquete e me levou embora, ele não deveria me associar tão rápido àquele irmão falecido. De qualquer forma, ainda não sei como encarar Jian se,
então é melhor fingir que não o conheço e testar algumas vezes. A tensão diminuiu um pouco. Levantei a cabeça e olhei para Jianzi com um olhar franco. Ele também não ficou muito tempo na porta, veio até mim, colocou o copo d'água no criado mudo. E virou a cabeça para me perguntar uma besteira. Acordou. Sorri e acenei. Ele pegou o copo que acabará de encher e o estendeu para mim. Então beba um pouco de água primeiro. Peguei o copo e sorri para ele de novo. Que forçado. Não encontrei nenhuma frase adequada para começar, e o ar ficou ainda mais silencioso. Foi Jianzi quem quebrou o silêncio primeiro. Não havia cadeira no quarto. Ele se agachou, ergueu a mão para ajeitar a ponta do cobertor e sentou ao meu lado. Com a voz calma, voltei ao banquete há pouco, para me despedir dos convidados. Nenhum dos lados compareceu ao noivado, só apareci e fui embora. Precisava dar uma explicação aos convidados. Assenti e falei sem pensar. Por que ninguém veio ao banquete de noivado, além dos convidados? A aliança comercial entre as famílias Jian e Men, eu e ela não queríamos. Então combinamos de continuar colocando em prática a estratégia de fingir que não nos conhecemos por enquanto. Então ele riu educadamente com distanciamento. Pensei que você e a senhorita também fossem correspondidos. Parece que me enganei. A propósito, obrigado pela ajuda de agora. Já estou me sentindo muito melhor, então vou sair. No início da primavera há muitos dias de tempestade. De repente, um trovão explodiu lá fora, e as palavras que eu ainda não havia dito foram assustadoramente interrompidas pelo barulho. Mas alguma das palavras anteriores já tinha irritado Jianzi, e tudo aconteceu num instante. O último sorriso em seus lábios desapareceu completamente, seu olhar sombrio como o tempo lá fora, e com uma mão ele segurou meu pulso. Instintivamente, recuei um pouco, quase derrubando o copo d'água na cama, quando finalmente me recomponho. A respiração de Jianzi já estava muito perto, meu pulso apertado contra a cama, doendo muito. Sem fôlego, perguntei. O que você está fazendo? Jianzi baixou lentamente o olhar, aproximando-se mais de mim. E soltou uma risada sarcástica. Ainda está representando, irmão. Meu coração tremeu. Instantaneamente perdi a força. Ele me reconheceu? Isso não faz sentido. Eu entrei 2 vezes. A segunda vez usei minha aparência original, mas a primeira foi gerada pelo sistema, embora ainda houvesse alguma semelhança inevitável. Mas apenas semelhança, longe de ser idêntico. Como ele conseguiu me reconhecer? Enquanto ainda estava confuso, Jianzi usou a outra mão livre para segurar meu queixo. Irmão, você acha que só porque trocou de pele eu não te reconheceria? Afinal, eu te amo tanto. Aquela palavra foi dita pela primeira vez tão diretamente, sem rodeios, da boca dele. Seus olhos já estavam levemente avermelhados. Seu olhar fixo em mim, como se estivesse enlouquecido, mas eu consegui ler naqueles olhos uma dor oculta. Vivemos juntos por 10 anos, 10 anos inteiros. Você franzia a sobrancelha e eu já sabia se estava chateado, ou com algum desconforto. Agora você voltou, parado ali, são e salvo. Desde que entrei no salão de banquetes, você já estava me olhando. Você acha que eu não via? Que não reparava em você? Como você ousa pensar que eu não te reconheceria? Frase após frase, parecia um interrogatório, mas sua voz foi ficando cada vez mais fraca. E até começou a tremer. Aquele Jianzi que ainda conseguia manter a calma e a razão na minha frente. Já tinha desaparecido completamente. Penso em você todos os dias. Como você ousa pensar que eu não te reconheceria ao te ver? Sabe quanto tempo esperei por você? Mesmo que tivesse trocado de aparência. Ele ergueu os olhos, cheios de lágrimas brilhando na escuridão como pontos de luz. Mas no fim não deixou cair nenhuma lágrima. Mesmo que virasse cinzas, eu te reconheceria. Pensei que só poderia te ver nos sonhos, irmão. Fiquei um tanto atordoado olhando para Jianzi. O sistema não mentiu nenhuma palavra. Neste ano em que estive fora, ele passou muito mal. Não importa o motivo. Fui eu que parti primeiro, que o deixei, foi minha culpa, Xiaoxi. Suspirei, suavizando a voz, querendo acalmá-lo, então tentei colocar a mão na cabeça dele. E acariciei de leve. Agora não voltei. Sim, Jianzi assentiu. Então não vá embora. Ele de repente me soltou, levantou-se, pegou o copo d'água da minha mão. Colocou minha mão de volta debaixo das cobertas e chegou à porta em apenas 1 segundo. A porta foi aberta e fechada, e então ouvi o som de ser trancada. Loucura! O que significa trancar?
Fiquei paralisado por um instante, depois levantei as cobertas e desci da cama. Mas descobri que minhas pernas não tinham força alguma. Assim que fiquei de pé, caí de joelhos com um baque. Sou um pouco mais forte do que você imagina. Não se preocupe, não haverá grandes efeitos colaterais. Talvez quando acordar. A fraqueza no corpo inteiro dure cerca de uma semana. Senti uma dor aguda na cabeça. Abri a boca para exclamar, rangendo os dentes. Que tipo de sistema é esse? Deve ser uma praga contra mim. Jianzi pediu para me prender. E você está concedendo o pedido dele? Sistema, está conspirando contra mim? Lembrei-me de antes, no banquete. O sistema certamente já sabia que Jianzi tinha me notado e me reconhecido. Então ele me dopou imediatamente, para facilitar que Jianzi me levasse inconsciente. Ele achava que meu retorno impediria Jianzi de continuar se afundando. Então me sabotou sem hesitar. Nos primeiros 2 dias, Jianzi estava muito preocupado com meu estado. Por 2 dias seguidos, chamou vários médicos para me examinar. Mas todos, após examinarem, disseram que não havia nada de errado comigo, só que precisava descansar mais. Jianzi ainda estava inquieto e, bem baixinho, perguntou ao meu lado o que estava acontecendo. Eu disse que estava irritado por causa dele. Jianzi, ainda mais baixo, me pediu desculpas e me mandou comer bem. Então se virou e saiu. À noite, por hábito, ele ainda vinha me ver todos os dias. Isso aqui ainda é a vila da família Jian, no mesmo quarto onde eu morava antes. Ele disse que quando eu não estava, ele vinha todas as noites. Desculpe. A noite estava silenciosa e sombria. As sobrancelhas e olhos de Jianzi, sob a pouca luz, ganhavam um toque de suavidade. Ele segurava minha mão com força, pedindo desculpas repetidamente. A voz dele era como a noite. Eu não queria fazer isso com você, irmão. Tenho medo de você sumir de novo. Não posso perder você outra vez. Ele parecia realmente patético. No começo, tentei consolá-lo com boas palavras. Disse que, já que voltei, não iria embora de novo. Mas ele claramente não acreditou. A mão que segurava a minha continuava firme. Sob o efeito do remédio, fiquei um pouco atordoado, logo perdendo a consciência. Entre o sono e a vigília, me esforcei para revidar, apertando com força a palma da mão dele. Jianzi, surpreso e encantado, hesitou por um instante. Senti algo frio e macio tocar levemente meus lábios, se aproximando e se afastando rapidamente. Era um beijo. No terceiro dia, já estava com mais energia. Durante o dia, quando Jianzi não estava, o sistema apareceu para me relatar o que Jianzi estava fazendo: combate ao crime. A voz dele era calma, monótona. Jianzi Yuan, como uma classe privilegiada perversa, fez um monte de merdas ao longo dos anos. Numerosas demais para serem listadas. E várias vezes resultaram em mortes. Mas durante os 3 anos que você esteve fora, Jianzi rapidamente escapou do controle de Jianzi Yuan. Acontece que Jianzi Yuan está ficando cada vez mais louco nestes 2 anos, todos os dias nostálgico pela esposa falecida ou procurando por sósias. Completamente desinteressado nos negócios. Quando deixou Jianzi entrar na empresa, ele não imaginava que em tão pouco tempo, seu poder no grupo Yuan já estaria quase totalmente minado por Jianzi, que se aliou a alguns altos executivos. Estes dias devem ser a hora da liquidação final, com base no que Jianzi Yuan fez. No mínimo prisão perpétua. Essa parte da trama não é muito diferente do livro original, exceto que, por pensar em você, a linha amorosa original da protagonista feminina desapareceu. À noite, Jianzi veio ao meu quarto como de costume. Provavelmente, o negócio comercial do dia não foi fácil. E não pôde evitar alguns compromissos sociais, tendo que beber um pouco. Quando chegou, estava com um leve cheiro de álcool. O olhar dele também não estava muito lúcido. Parou a vários passos de distância de mim, sem se aproximar mais. Sem se aproximar mais. Hoje já conseguia andar alguns passos. Levantei-me para pegar um copo d'água para ele. Mal tinha dado 2 passos, quando ele me puxou pelo braço. O próprio Jianzi mal se equilibrava. E ainda me puxou com força. Nenhum dos dois teve tempo de reagir, e acabamos caindo juntos no chão. No instante em que minha cabeça bateu no chão, Jianzi instintivamente colocou a mão atrás da minha cabeça para amortecer. Um baque surdo. Só de ouvir, já doía. Rapidamente me apoiei no chão para sentar, segurei a mão dele e perguntei se doía. Jianzi me olhou e balançou a cabeça levemente.
Um pouco depois, fiquei com vontade de me irritar. Por que você me puxou à toa? Mas então pensei que dois adultos que mal conseguiam ficar de pé, já de certa idade, tinham caído e se amontoado no chão. Acabei rindo sem querer. Jianci provavelmente não entendeu do que eu ria, mas mesmo assim sorriu junto. De repente, ele pegou minha mão. Baixou os olhos para examiná-la seriamente e comentou de repente: seu pulso é tão bonito, mas está vazio demais. O tom dele parecia um pouco preocupado. Deveria colocar alguma coisa. Colocar o quê? Perguntei, seguindo a conversa. Imediatamente associei ao fato de ele estar me mantendo preso ali, e meu rosto escureceu na hora. Mas meu tom e emoção estavam mais calmos do que nunca. Seu idiota, Jianci. Olhei para ele e ri de novo, mas desta vez foi um riso frio. Já não basta me ter trancado aqui. Você ainda quer me colocar algemas? Se fosse o Jianci normal, já estaria em pânico pedindo desculpas. Primeiro que tudo, é preciso ter a atitude certa. Mas agora ele não está lá muito lúcido. Por isso, não só não pediu desculpa, como até, com a mão ligeiramente suada, esboçou um sorriso muito suave. Está bem, se for assim que não vais embora. Irmão, estarias disposto a ser algemado e ficar para sempre ao meu lado? Achas que eu estaria disposto? Fiquei tão furioso que levantei a mão e apertei-lhe a cara com força. Quando na vida passada quiseste cortar os pulsos? Fui eu que afiei a faca para ti, não foi? Para me odiares tanto nesta vida, depois de te criar durante tantos anos, agora ainda tens coragem de me pôr algemas? Ele não disse mais nada, deixou-me apertar com força a carne macia do lado do rosto. A pele clara ficou vermelha. Só passado um bom bocado. É que murmurou baixinho, não te odeio. Depois, segurou o meu pulso, com alguma força, obrigando-me a largar-lhe o rosto. Por fim, enterrou a cabeça no meu ombro, a voz abafada na gola da camisa. A tremer ligeiramente, amo-te. No sexto dia fechado no quarto, o efeito da droga final acabou por completo. Recuperei o controle do meu próprio corpo, podia mover-me à vontade. O sistema, na minha cabeça, a tagarelar, garantiu-me repetidamente que nunca mais me faria tomar coisas estranhas. Caminhei até a porta, começando a pensar como sair dali. Ficar sempre trancado assim não era a solução. Entre eu e o Jianci precisávamos de uma forma de convivência mais normal. Ao pensar no Jianci, suspirei. Sem grande esperança, tentei carregar no puxador da porta. Para minha surpresa, a porta abriu-se. Ao sair, a vila inteira estava num silêncio absoluto, exatamente como quando eu tinha partido. Só que os antigos mordomos e empregados tinham sido todos despedidos. Não se via viva alma. Bem, ainda se via uma pessoa. O Jianci estava ao fundo do corredor, com algo na mão. Quando me viu, hesitou por um instante, depois sorriu. E aproximou-se lentamente. Bem sabia que, assim que melhorasses, ias querer ir embora. Apanhado em flagrante. Senti um pouco de vergonha. Aflito. Eu. Não precisas de explicar. Ele parou mesmo à minha frente. O sorriso no rosto não diminuía. A expressão tornava-se cada vez mais suave. Já recuperaste. Se quiseres ir, vai. Aquele quarto só esteve trancado no primeiro dia. A sério que pensei em comprar algemas ou correntes. Fez uma pausa. Mas não consigo. Isso deixar-te-ia triste. Amo-te tanto que queria pegar numa corrente de ferro e amarrar-te, para ficares sempre ao meu lado. De preferência, passar a vida inteira só comigo, sem nunca me conseguires deixar, nem sequer na morte. Mas eu, a voz dele foi ficando mais baixa. Como é que poderia fazer-te realmente isso? As palavras que o Jianci escolheu naquele momento eram demasiado diretas. Fiquei verdadeiramente estupefacto. Sem conseguir dizer uma palavra, ele fez outra pausa, como se me desse tempo para processar e digerir. Depois, baixou o olhar, pegou no meu pulso, e o objeto que tinha na mão. Colocou-o lentamente no meu pulso. Baixei a cabeça e vi que era uma pulseira. Poucos homens usam pulseiras, não é? Mas acho que fica bem em ti. O irmão fica bem com tudo que veste. O Jianci levantou a cabeça e sorriu. Eu gosto de ti, mas quero que também gostes de mim. Se realmente não queres ficar, tudo bem. Desde que estejas bem, está tudo bem. O que fiz antes não foi correto. Ele deu um passo atrás. Vai. Não houve qualquer cena de possessividade sombria e forçada. A minha missão original, quando vim para este livro, era impedir que o futuro vilão, Jianci, se tornasse sombrio. Agora, parece que a minha missão merece ser chamada de sucesso. Onde é que ele tem algo a ver com escuridão?
3 anos de desejo constante, finalmente o tinha de volta depois de o perder. E o que ele me pôs no fim? Não foram algemas, nem correntes, mas sim uma pulseira de jade. Ainda assim, virei-me e saí da vila. Não por estar ansioso para me libertar, mas só para me acalmar um pouco. Não sou assim tão insensível. Claro que já sabia há muito tempo quais eram os sentimentos do Jianzi por mim, mas nunca ousei corresponder, nem que fosse um pouco, porque não devia, não podia, não era apropriado, porque sabia que um dia teria de sair daqui. Corresponder-lhe também não seria justo para ele, mas não ousar corresponder significa que não gosto dele? Se realmente não gosto, por que é que nunca me desvio quando ele me beija às escondidas? Por que é que, mesmo já tendo percebido os seus sentimentos, não procuro ativamente afastar-me? Por que é que consinto? Por que é que permito? Por que é que nunca impeço o seu afeto? Por que é que, depois de sair daqui, sonho com ele todas as noites? Por que é que, quando pensei que estava a ser mantido prisioneiro, também não fiquei zangado? Será que não gosto mesmo dele? De repente, curvei-me, apoiando as mãos nos joelhos, como se até respirar se tivesse tornado difícil. Gosto dele? As flores e plantas no canteiro do pátio eram curvadas pelo vento. Fiquei parado ali por um momento. Não hesitei muito e mudei de direção. Voltei para trás. Acalmar o quê? O que é que há para acalmar? Tenciono voltar agora mesmo a encontrar o Jianzi, e depois ele que faça o que quiser, beijar, abraçar, tocar. Mas, de repente, alguém me chamou atrás. A voz era demasiado familiar. Era a voz do Jianzi. Jianzi Yuan. Jianzi, és tu. É o sogro dele, com a aparência completamente mudada. Já é surpreendente que o Jianzi me tenha reconhecido. Por que é que ele também me reconheceu? Neste livro, todos os personagens com algum papel. Todos têm auréolas. Um neurótico aparece de repente. O que de bom pode acontecer? Relutantemente, parei meus passos, mas sem vontade de virar. A pessoa então andou devagar até ficar na minha frente. É você mesmo, claro. Ele sorriu, e seu sorriso me arrepiou até os ossos. Quem mais ele levaria sob o olhar de todos, arriscando críticas, senão você? 3 anos sem te ver, Xiaoyin, você continua linda. Não é à toa que o vice-presidente Jian riu de um jeito estranho. Só então completou a segunda metade da frase, dizendo com um sorriso, você vem comigo, que tal tomar um chá? Como era de se esperar, encontrar Jian Xion, esse neurótico, no meio do caminho nunca trazia coisas boas. Quando acordei, descobri que estava amarrado com uma corda de cânhamo áspera. Ao redor, só concreto e aço, parecia um canteiro de obras abandonado. O sistema, apressado e preocupado na minha mente, hóspede, você foi sequestrado. Isso é um imprevisto fora do enredo principal. De acordo com as regras, posso ajudar, mas primeiro preciso pedir autorização ao superior e esperar a aprovação da liderança. Hóspede, espere por mim, vou enviar o pedido agora. Muito obrigado, viu? Pelo que o sistema disse antes. Jianzi e os outros já estão na fase final de liquidação contra Jian Xiun, esse antagonista do início do livro original. Logo cairá. O que uma pessoa à beira do abismo não faria? Esperar a aprovação da liderança dele? Tenho medo de nem sobrar cinzas. Meus olhos vasculharam o chão ao redor, tentando ver se conseguia alcançar algo pontiagudo. Passos soaram naquele momento. Aconselho você a ficar quieto e não tentar nada. Ele encostou a faca curta no meu pescoço, um brilho frio reluziu, junto com algumas nuvens sombrias no céu. É sério mesmo. Desviei o olhar. Jian Xiuan riu, sentou-se de pernas cruzadas na minha frente. Consegue adivinhar o que vou fazer, Xiaoyin? Não consegue, né? Mas como o pai conhece o filho, acho que para Xiao Si você deve ser muito importante. Você não faz ideia do que ele fez nos 3 anos em que você não esteve aqui, ele ficou completamente maluco. Então, segunda pergunta. Ele riu sozinho. Sabe onde errou? Antes que eu pudesse abrir a boca, ele se respondeu primeiro. Seu erro foi ter voltado. A pessoa que eu amo não pode mais ser encontrada nesta vida. Por que ele pôde simplesmente morrer? E se morreu, por que voltou? É sério. Ele riu baixinho. Tão injusto. Mas tudo bem. Não é como se eu não pudesse fazer você morrer de novo. Um lampejo de dureza brilhou em seus olhos. Ele se enfureceu de repente, segurou a faca e se levantou. Vi a ponta da faca se aproximando cada vez mais do meu pescoço, mas eu estava com mãos e pés amarrados, sem conseguir me soltar de jeito nenhum. No momento crítico, uma sombra rápida se precipitou e o derrubou.
A lâmina brilhou com uma luz gélida. Passou raspando pelo meu pescoço e deslizou, caindo no chão com um tilintar. Jian Xiuan. Um tigre moribundo, uma fera encurralada. No fundo, era só blefe. Logo, alguns homens com aparência de seguranças avançaram e o seguraram. Jian se bateu a poeira da roupa, levantou-se e ordenou friamente com voz calma: entreguem-no à delegacia. Então ele veio até mim, agachou-se, com muito cuidado, desatou minhas cordas. Seus olhos me examinaram de cima a baixo, e finalmente perguntou: tudo bem? Se machucou em algum lugar? Desculpa. Ele disse com voz calma: foi negligência minha, não te protegi direito. Neguei com a cabeça, prestes a dizer que estava tudo bem, quando meu olhar desceu sem querer para a panturrilha de Jian Si. Parecia ter sido cortada por algo afiado, e o sangue não parava de escorrer. Perguntei: o que houve? Jian Si só então desviou o olhar de mim por um instante, baixou a cabeça e deu uma olhada rápida, com um ar de indiferença. Não é nada. Como não é nada? Está sangrando na minha perna. Vamos para o hospital. Olhei para a direção onde os seguranças tinham ido. Manda eles te levarem. Eu te ajudo a ir. Não, não quero ir. Jian se segurou minha manga com suavidade, o mesmo gesto que ele fazia quando era criança e pedia carinho. É só um corte bem raso, e eu estou bem. Não quero ir ao hospital. Irmão, eu tenho medo. Apertei-o mais forte. Então vamos para casa, está bem. O carro está estacionado não muito longe daqui. Me carrega nas costas por um trecho, por favor, irmão. Quando saí da vila, já era quase noite. Depois de toda essa confusão, o céu já escurecera completamente. Do canteiro de obras até o estacionamento havia uma certa distância. Carreguei Jian-se nas costas, tentando manter o passo o mais estável possível. No começo, Jian-se ficou em silêncio, deitado quietinho nas minhas costas sem dizer nada, mas depois, como se não aguentasse mais, começou a tagarelar comigo. Irmão, ele me chamou, com os braços enlaçados no meu pescoço, tocando inquieto meu queixo. Dei um tapa forte no braço dele, e ele recolheu a mão. Há 2 anos, quando me formei e entrei na empresa, Jian Xiuan me perguntou o que eu queria. Eu disse que queria a casa onde morávamos antes. Ele disse que eu era nostálgico demais, que não aprendia a olhar para frente. Mas é que eu só sinto sua falta, irmão, porque nós vivemos juntos aqui por 4 anos. E você foi embora daqui no final. Meus passos hesitaram por um instante. Respondi, e continuei andando. Não demorou muitos passos, e o céu foi ficando cada vez mais escuro. Jian se pegou o celular do próprio bolso, tateando, e ligou a lanterna. Nas paredes dos 2 lados da rua, as nossas sombras aparecem. Sabe, ele murmurou de repente em voz baixa. Essa cena, antes, eu nem conseguia ver nos meus sonhos. Apenas respondi com um suave. Já que sou tão importante para ele, então o que ele sofreu durante os 3 anos em que eu morri? Na verdade, não ouso pensar muito nisso. Fui cruel ao partir assim. Minha garganta ficou apertada, queria dizer algo. Mas senti que palavras são muito pálidas, nada é adequado. No fim, apenas bati de leve no braço dele outra vez. Disse: toma cuidado para não cair, não bata as pernas. Jian se respondeu: está bem. Ficou em silêncio por um instante, depois se aproximou de novo e me chamou: irmão, lembra-se? Você me disse uma vez que, quando as pessoas morrem, se transformam em estrelas no céu. Eu balancei a cabeça, lembro, mas quando olho para cima, raramente vejo estrelas. Com a poluição luminosa da cidade hoje em dia, claro que não se vê. Abaixei a cabeça e continuei andando. Desviei cuidadosamente de uma pedra saliente, e ouvi Jian se dizer novamente: aquelas estrelas são apenas corpos celestes muito distantes. Ele enterrou a cabeça no meu pescoço, a voz cada vez mais abafada. Quando você partiu, não voltou mais. Você não me quis. Sabe o quanto senti sua falta nestes 3 anos? Às vezes até pensava: se um dia você realmente voltasse, eu te amarraria na cama e dormiria contigo todos os dias, mesmo que sua voz ficasse rouca. Não te deixaria sair. Não. Como é que o tom está ficando tão distorcido? Há pouco era tão emocionante. Desviei perigosamente de mais 2 obstáculos e quis ameaçar Jian-se. Se ele continuasse a dizer disparates, eu o jogaria daqui agora mesmo. Mas antes que a ameaça saísse, de repente, senti que até a respiração parou naquele instante. Percebi de repente. Jian-se estava chorando. Quando ele era bem pequeno, depois de levar uma surra de Jian Xiuan e ser jogado do carro na rua,
Ele não chorou. Deus, mais uma vez comecei a me autoavaliar. Como pude tratá-lo assim? Desta vez, fiquei paralisado por muito, muito tempo, até finalmente soltar um suspiro. Minha mão tocou a coxa dele. Bati de leve 2 vezes, com uma voz mais gentil do que nunca. Não tenha medo, eu não vou te abandonar. O irmão vai estar sempre aqui. Mas eu não quero que você seja só meu irmão. Jianxi, não sei se tinha terminado de chorar. A voz ainda estava um pouco embargada, mas mesmo assim, a teimosia era evidente. Eu beijei você escondido enquanto dormia. Você sabia? Quero ficar com você. Gosto de você. Não quero que você seja apenas meu irmão. Você sabe muito bem o que estou pensando. Já sabia das minhas intenções há muito tempo. Sempre soube, certo? O que sinto por você é completamente diferente do que sinto por parentes comuns. Você também sabe disso. Desculpa. Mas quando chegou a esse ponto, Jianxi de repente começou a se desculpar novamente. Ele estendeu a mão para baixo. Tocou meu braço e apertou de leve, nem com muita força. Desculpa, irmão. Não vou mais dizer essas coisas. Esta é a última vez. Finja que não ouviu, está bem. As pessoas sempre, quando tomadas pela emoção, acabam falando tudo. Além do mais, essas palavras entre mim e Jianxi já não eram mais segredo há muito tempo. Ele provavelmente nem esperava obter de mim, naquele momento, uma resposta clara, aceitação ou rejeição. No céu, ainda não se viam estrelas. Uma lua brilhante pendia no meio do céu, o vento balançava as sombras das árvores. Linhan tem muitos dias de chuva, mas naquela noite, por sorte, não choveu. No fim, carreguei Jianxi nas costas de volta ao carro. No momento em que abaixei o encosto, aproximei-me e toquei levemente com os lábios o canto da boca de Jianxi. O toque foi tão leve que nem podia ser considerado um beijo. Mas podia ser considerado uma resposta. Jianxi ergueu os olhos de repente para mim, e pela primeira vez seus olhos estavam cheios de desamparo. E uma surpresa incrédula. Então, ouvi a mim mesmo dizer, eu sabia. Não precisa se desculpar, o irmão também gosta de você. Epílogo. Agora, a previsão do tempo local. Hoje é 15 de junho. Alerta laranja de tempestade no distrito de Jinshin, Linhan. Por favor, os cidadãos levem guarda-chuvas ao sair. Olhei para o céu escuro lá fora, peguei o controle remoto e desliguei a TV. O sistema na minha mente perguntou novamente, incerto. Tem certeza de que quer ficar aqui? Não há chance de voltar atrás, viu? Para ser honesto, minha missão termina aqui. Contanto que a história como um todo seja positiva, edificante, e Jianxi não se torne sombrio nem se corrompa. Ele pode gostar do mesmo sexo, ou de gatos, cachorros, flores, grama, tanto faz. Mas você tem que pensar bem. Depois que o hospedeiro se desvincular de mim, nunca mais poderá voltar. Mas, apesar de não haver mais ninguém no quarto naquele momento, eu ainda puxei a gola da camisa para cima, de forma desajeitada, tentando esconder as marcas de beijo visíveis na clavícula e no pescoço. Então peguei o copo na mesa e tomei um gole de água, antes de balançar a cabeça lentamente. Já pensei. Obrigado por tudo neste tempo. O sistema emitiu um. Não demorou muito para ouvir o som de desvinculação bem-sucedida. Lá fora, o vento uivava. A chuva forte, que se preparava há muito tempo, finalmente desabou. 2 mensagens apareceram no topo da tela do celular. Eram de Jianxi. Chego em casa em uns 5 minutos. Estou com saudades. Eu sorri e desliguei a tela. Pegando o copo d'água, voltou para o quarto. Lá fora, tempestade violenta. Dentro, silêncio e calor. Ainda não tem origem, mas parece que já encontrei meu destino, depois desta grande chuva. Na minha vida, quer seja tempestade sombria, quer seja sol escaldante, tudo só tem a ver com ele. Fim do texto.